irmãs do Ministério de Mulheres, na verdade, ontem me convidaram a estar aqui, a trazer uma mensagem. E confesso que hoje é uma daquelas mensagens a qual eu mesma ainda estou vivendo. Então, eu falo que é um pouquinho mais difícil da gente falar sobre quando a gente ainda está vivendo, mas eu acredito que nada é em vão. O Senhor sabe de todas as coisas. Então, vamos colocar as mãos nos nossos corações e para a gente orar nesse momento. Então, Pai, nós amamos a Sua presença, nós sentimos ela através dos louvores e nós te pedimos mais uma vez, Espírito Santo de Deus, você, a quem inspirou esses homens a escreverem esse livro, ministre aos nossos corações as verdades mais profundas. A Tua palavra diz que a Tua palavra é como uma espada de 2 gumes e ela corta, separando o que é da alma e o que é do espírito. Então, que nessa noite a Sua palavra entre como uma espada em nossos corações, dividindo, separando e deixando aquilo que é seu. Nós oramos porque nós confiamos, Espírito Santo, no seu poder de consolo e de inspiração. O Senhor continua se movendo dentro da igreja, como nos tempos da igreja primitiva. Então, nessa noite, nós recebemos a correção do Senhor, nós recebemos o consolo do Senhor e nós recebemos as instruções em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, eu ia pedir para vocês abrirem em Gênesis. Muito difícil. Gênesis 1. O tema de hoje é família, porque esse mês nós estamos trabalhando, focados em famílias. Nós estamos aprendendo, nós estamos vivendo. Nós tivemos um domingo o qual nós podemos sentir um pouco do gosto do que é estar em família. E várias famílias reunidas, várias famílias celebrando. E nessa noite nós vamos aprender um pouco mais sobre essa instituição que existe desde a criação do mundo. Então, Gênesis 1, a partir do versículo 26, diz o seguinte: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se e encham e subjuguem a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Aí a gente vai virar para o 2 e a gente vai ler a partir do 23. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada de mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Nós vamos agora para Gênesis 3, versículo 10. E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Comeu do fruto da árvore ao qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste como companheira, que me deu o fruto da árvore e comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente:
Uma vez que você fez isso, maldita é você, entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens, sobre o seu ventre você rastejará, e do pó comerá, e todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e os descendentes dela, e este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher declarou: multiplicarei grandemente o sofrimento da sua gravidez. Com o sofrimento você dará à luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E o homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenei que não comesse, maldita será a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. A gente para por aqui. Amém? Então vamos lá. Como igreja, como comunidade cristã, nós acreditamos no Deus Elohim, ou seja, no Deus triuno, no Deus que é Pai, no Deus que é Filho e no Deus que é Espírito. Esses são os fundamentos da nossa fé. Essa é a base da nossa fé. Nós acreditamos que Deus, Ele é 3 em 1. Ele é uma comunidade, ou seja, Ele é uma família. E o que essa família estava fazendo antes disso tudo acontecer? E quem está na aula de intercessão sabe, porque já teve essa aula. Mas eles estavam mutuamente se amando. Deus Pai e Deus Filho amavam ao Deus Espírito. Deus Espírito e Deus Pai amavam o Filho. E Deus Filho e Deus Espírito amavam o Pai. Eles se amavam. E se amam até hoje. Eles estavam, né? E o significado da palavra Elohim, como eu trouxe aqui, quer dizer deuses. É o plural. Então, Deus para os judeus era também chamado de Deus Elohim. Então, nós acreditamos nisso. Nós cremos nisso. E nós vamos ver a Trindade em alguns momentos na palavra existindo, atuando juntas. Então, na criação do homem, eles atuam juntos. Então, o que é dito? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Deus os criou, homem e mulher, a sua imagem e semelhança. A criação do mundo, ela não foi, eu sempre vou falar disso, ela não foi uma vontade aleatória de Deus. Deus estava lá na eternidade, sem fazer nada, entediado. Ai, não tem nada de bom aqui. Ai, vou criar um mundo. Vou criar um mundo, vou criar um homem, vou colocar lá. Não. Alguns teólogos dizem que a Trindade estava numa pericorese. E a palavra pericorese quer dizer ciranda de amor. Eles estavam se amando. Eles estavam mutuamente se amando. E nesse amor, eles derramam na criação do mundo. E o amor dessa família eterna culmina na nossa existência. Nós existimos no transbordar de amor de Deus. Nós não existimos porque Deus estava entediado. Nós existimos porque Ele estava amando. Nós existimos porque Deus quis derramar esse amor por um lugar. E aí Ele cria o homem. E eu vou continuar falando um pouquinho da Trindade. Lá em Mateus 3, a gente vai ver a Trindade aparecendo no Novo Testamento. Que é quando Jesus é batizado.
Então Jesus é batizado, Deus Pai fala, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. O Espírito aparece e Jesus é mergulhado. E quem sabe o que significa batismo? A palavra batismo quer dizer colocar para dentro. E naquele momento, de forma profética, Jesus coloca para dentro dele as afirmações do Pai. Ele insere dentro as afirmações do Pai. Não porque ele precisava, porque agora essa é a nossa história. É assim que a gente entra para a família de Cristo. É assim agora, por causa do sacrifício dele. E quando nós confessamos, quando nós declaramos e quando nós anunciamos por meio do batismo, que nós fazemos parte dessa família. A Trindade, nós temos o Deus Pai, e eu poderia dar muitas bases bíblicas sobre isso, mas existem algumas características de Deus Pai que eu vou falar aqui. Então Deus, ele aparece como o Pai, então ele aparece como o Criador, como o Protetor e como o Provedor. Essas são as 3 características que Deus Pai revela para nós sobre o que é paternidade, por exemplo, aos homens. A gente está falando de família. Então Deus aparece como Criador, Protetor e Provedor. Quando ele se manifesta no Filho, ele nos revela amizade, companheirismo e salvação. Quando ele se revela por meio do Espírito, ele nos mostra consolo, ensino e direcionamento. Ele se apresenta dessas 3 maneiras. E a gente sabe como se constitui uma família, né? Mãe, pai, filho. Não estou falando que o Espírito Santo é uma mulher, tá bom? Eu estou falando que se a gente for olhar para o contexto familiar, a mulher carrega as características do Espírito Santo. É a mulher que é o consolo. É a mulher que ensina as primeiras palavras, os primeiros passos para os filhos. É ela também que dá a direção. Mas é o pai, por exemplo, que é o que cria, que é o que provê, que é o que protege. É no filho ou no irmão, quem tem irmão sabe, que a gente encontra amizade, companheirismo e às vezes salvação. Quem nunca foi salvo pelo irmão de alguma arte que aprontou, né? Então, a criação do mundo parte do que a Trindade fazia na eternidade. A criação do homem, a criação da primeira família, parte do que o Senhor fazia na eternidade. Eles se amavam e se doavam uns aos outros. E quando Ele nos criou em Gênesis, Ele nos criou para manifestar isso na terra. A ideia de Cristo é que uma família, uma pequena família, se multiplicasse, governasse e fosse fértil, para que toda a terra fosse cheia da sua glória. Para que toda a terra fosse cheia da sua glória. Mas o que aconteceu foi que o homem caiu. Mas antes disso a gente sabe, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A gente leu isso lá em Gênesis 27, Gênesis 1, 27. Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus criou só o homem à imagem e semelhança dele? Não. Deus criou só a mulher à imagem e semelhança dele? Não. Deus criou os dois. Porque os dois juntos gerariam filhos à imagem e semelhança de Deus. Deus instruiu o homem a viver no mundo em família, porque ele segue, e o próprio Adão vai falar: portanto o homem deixará o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. E os dois estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam.
Qual foi a primeira coisa que aconteceu quando o homem caiu? O homem percebeu que ele estava nu. E o que Deus fala quando o homem percebe que ele estava nu? Deus pergunta: quem foi que te falou? Você sabe qual é a pergunta que Deus está querendo fazer aqui? Por que voz você trocou a minha? Por que voz você trocou? A gente vai chegar no assunto família, tá? Eu prometo. A queda trouxe terríveis consequências para o homem, como indivíduo e como família. Foram as duas coisas que aconteceram. O homem agora, a mulher agora, sentiria dor na gravidez. E quem gera sozinha não é a mulher ali, né? Ela que está na gravidez? Então essa é a consequência individual dela. Mas qual é a consequência de família? Você terá que ser dominada pelo seu marido. Olha só, o que antes era uma dádiva para a mulher, porque é uma dádiva ser submissa, por exemplo. Todo mundo hoje em dia tem medo dessa palavra, por exemplo, submissão. Só que essa palavra ela é muito poderosa, porque qual foi a missão que Deus deu para o homem? A gente vai ler aqui, deixa eu abrir aqui. Eu vou ler, vocês nem precisam abrir. Eita, rasgou aqui. Vamos lá. Gênesis 1, 28. Deus abençoou e disse-lhes: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Domine sobre o mar, sobre peixes, aves, o céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Então Deus deu uma missão para o homem. Você vai governar, você vai subjugar, você vai povoar a terra. Só que olha só, quando Deus dá essa ordem, se a gente for ler mais um pouco, Deus fala assim: viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. E aí ele vai lá e que? Tira do homem. Se ele tira, quer dizer que a mulher já existe? Ela já existia, gente, dentro do homem. O Senhor tira. O Senhor tira a mulher. Então, a gente não pode apoiar aquela linda linha teológica de que, Deus completou a obra na mulher, que a mulher é maravilhosa. Não. A gente também não pode empoderar pensamentos como por culpa da mulher a gente sofre hoje. Você sabe por quê? Porque senão a gente nunca vai fazer o que nós somos chamados para fazer. O nosso papel é reconciliar. O nosso papel é carregar isso. Então, a mulher que tinha nascido para ser submissa e como mãe revelar as características do Espírito Santo como consolo, direcionamento e ensino, passa a querer ser maior que o homem e tem que ser dominada pelo homem. O homem que nasceu para governar e como pai ser criador, protetor e provedor, passa a trabalhar com sofrimento e faz a terra ser maldita por causa da sua omissão. Em Caim, nós vemos o papel do filho sendo trocado. Então, aquele que deveria ser amigo, companheiro e salvador, é o que mata o irmão. E eu imagino na estrutura familiar, da primeira família ali, é a primeira família que existia na terra, Adão, Eva, Caim e Abel. E Eva tinha acabado de receber, porque ela recebe palavras de maldição por causa da queda, mas ela também recebe uma promessa: dela virá aquele que pisará a sua cabeça. Então pensa, Eva toda entusiasmada em olhar para os filhos e pensando assim: um deles pode ser aquele que vai pisar na cabeça da serpente. E aí, do nada, ela descobre que o filho mais velho mata o outro. E aí ela fala: meu Deus, cadê a remissão, a reconciliação? Meu filho matou o outro,
Ele já não vai ser mais digno de reconciliar, e o que está morto não pode mais fazer isso. E aí, a gente vai para a história de Sete. Sete nasce, e com ele nasce a esperança da reconciliação. Sete começa, a partir de Sete, e a gente vai ler também. Então, a gente vai ler aqui Gênesis 4, do versículo 25. O nascimento de Sete. E aí diz o seguinte. A gente vai passar pela genealogia hoje. Então diz o seguinte. Novamente Adão teve relação com a sua mulher, e ela deu à luz a outro filho, a quem chamou de Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos, e nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. É a partir de Sete que o nome do Senhor começa a ser invocado. É a partir de Sete que a esperança e a reconciliação volta para aquela casa. É a partir de Sete que Eva vê de novo a esperança e a promessa do Senhor sendo revivificada. E nós podemos ver, e a gente vai continuar andando pela genealogia, no nascimento. Então, a partir de Sete, nós temos a esperança nascendo. Enos, a partir de Enos, nós vemos o povo invocar o nome do Senhor. A partir de Enoque e de Noé, nós vemos a amizade com o Senhor sendo construída. Enoque andou com o Senhor. Noé andou com o Senhor. Então, a esperança entrou de novo naquela casa, naquela família. E como igreja, durante esse ano, nós temos trabalhado como uma eclésia. A igreja que vai para fora. A igreja que vai sair, que as pessoas vão olhar. Mas isso também quer dizer que nós vamos sair como famílias. As pessoas vão olhar para a nossa família. As pessoas também vão, por exemplo, rotular o nosso sucesso espiritual pelo número de pessoas que são salvas na nossa família. As pessoas vão olhar e vão pensar quem Deus é através da nossa família. As pessoas vão olhar e as pessoas provavelmente também vão ver esperança, como Eva viu em Sete. Nós somos chamados para isso. Ao longo da genealogia de Cristo, o que nós mais vemos é a palavra reconciliação. A família de Cristo é reconciliadora. Então nós vemos, por exemplo, Salmão redimindo Raabe, e o seu filho Boaz redimindo Ruth. Nós vemos o próprio José redimindo Maria, porque diferente do que a cultura diz, José em momento nenhum duvidou que o Senhor tinha gerado em Maria o filho. Pelo contrário, olhando para a genealogia de José, havia expectativa que da linhagem dele viria a remissão, a reconciliação. Todas as mulheres da tribo de Judá ansiavam veementemente gerar filhos. Elas queriam ter filhos, porque havia a expectativa da reconciliação. Havia a vontade de reconciliar. Será que é de mim que vem o Cristo? Será que é de mim que vem? Será? E foi passando de geração em geração. E por que eu estou falando disso? Porque um dia nós caímos. E como maridos,
como esposas e como filhos, nós temos papéis distorcidos. Então, os filhos que deveriam ser companheiros, amigos, são rebeldes, são irados, vingativos. Os pais que deveriam ser protetores, provedores, são omissos, negligentes, passivos. As mulheres que deveriam ser consoladoras, deveriam ser ensinadoras, estão tentando carregar o mundo nas mãos, porque os seus maridos não carregam o seu papel. E nós, para sairmos lá para fora como igreja, como família de Cristo, nós vamos precisar reestabelecer isso. Porque nós carregamos o nome da família, não é verdade? Nós temos cantando isso. Carrego o nome da família. Não é isso que a gente faz? Não é isso que a gente canta? Eu carrego o nome da família. E qual é o nome dessa família? Quando o Vinícius começou a cantar isso, eu fiquei, qual é o nome dessa família? E o nome dessa família é Cristo. Ungido, separado. É o próprio Cristo. Nós carregamos esse nome agora como família. Então, filhos, pais e mães, nós carregamos dentro de nós a reconciliação, embora imperfeitos como vasos de barro. Em nós habita o Espírito Santo. Nós, antigamente, vivíamos à mercê do que a queda gerou em nós. Todos nós aqui, todo mundo que já recebeu Jesus, se você não recebeu, que nessa noite você possa receber, para que seja transformado o seu caráter, a sua família. Mas todos nós que recebemos o Senhor, nós deixamos de ser essa imagem distorcida de Deus para voltar a ser a imagem e a semelhança de Deus. Nós voltamos. E não vai ser fácil. E não tem que ser fácil. Reestruturar de novo uma família muitas vezes vai doer. Homens vão ter que falar para a mulher: ei, amor, baixa a bola. Eu sou o pai dessa casa, eu sou o provedor. A mulher vai ter que falar para o homem: amor, eu sou a consoladora, você tem que prover as coisas. O filho vai ter que lembrar para o pai: pai, você precisa me amar, você precisa me proteger. Vai ser difícil. Vai ser muito difícil. Mas essa é a nossa missão na terra. Se a gente diz que quer espalhar o nome de Cristo, a gente vai precisar arrumar a nossa casa. E isso não é sobre família só, é sobre igreja. A gente vai precisar ter pequenos conflitos para que a grande paz venha. A gente vai precisar morrer, porque o nome de Cristo é isso. Cristo foi ungido para morrer. A gente vai precisar perder a razão. A gente vai precisar se diminuir. A gente vai precisar abrir mão, perder a guerra. Dizer eu me rendo. A gente vai precisar ser Cristo na nossa casa. A gente vai precisar depender dele. E para a gente fazer isso, a gente vai precisar ter contato com o próprio amor. A gente vai precisar estar diante dele. A gente vai ter que ser sensível à voz dele. A gente vai ter que ser corrigido.
A gente vai ter que baixar, como eu falei outro dia. Minha mãe, ela tinha um ditado assim que é... Minha mãe? Não, minha irmã. Eu vou amolecer o seu pescoço já já. A gente vai precisar amolecer o pescoço. O reino de Deus não é para orgulhoso. O reino de Deus não é para vaidoso. O reino de Deus é de pessoas que estão dispostas a morrer. E isso não é só sobre o martírio numa cruz, porque não negou a Cristo. É sobre você morrer ainda tendo vida. É sobre você morrer para suas vontades. Família é um lugar de reconciliação. Mas para isso a gente vai precisar bagunçar um pouco. A gente vai precisar pegar o que a gente acha que é natural e reverter, porque no espiritual está tudo errado. Porque eu vejo mulheres sofrendo, eu vejo homens sofrendo e eu vejo filhos sofrendo. E eu vejo, e quando eu falo que eu vejo é porque eu vejo, e Deus vê. Eu passei 7 anos dando aula. E eu vi crianças de pais crentes não saberem o que é abraço. O que é ser abraçado. O que é ser cuidado. Eu trabalhei 7 anos no ministério infantil. E eu sei o que os pais fazem. E vocês são irresponsáveis. Vocês pegam as suas crianças e jogam na mão das professoras. Vocês pegam as suas crianças e deixam lá para que os outros ensinem o que vocês deveriam ensinar. E eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Como eu sempre falo, eu não mando indireta, eu mando direta. Isso é uma direta. Eu vejo pais falando, sinceramente, que não tem tempo para ser pai e mãe. Que jogam a criança, eu tô doida para a escola ser tempo integral, porque, eu não tenho tempo. A criança está lá, o dia inteiro, sendo ensinada e instruída por pessoas que nem compartilham da fé que você diz que tem. E se é que tem. Tem crianças lá, crescendo e tendo referências de pessoas fora. E aí a gente fala que a gente luta contra ideologia. Vocês não lutam não, gente. Ninguém está lutando contra. Vocês sabem o que vocês fizeram? E eu estou falando a gente, porque eu sei que nós também somos agentes de mudança, se a gente posicionar. Sabe o que aconteceu em Itamaraju? A única escola cristã está fechando. Pode isso? Você sabe por quê? Porque os pais querem entreter os filhos. Querem jogar os filhos na escolinha para eles brincarem. O tempo todo. E a criança está assim, ó. E a criança não aguenta nem parar de tanta agitação. De tanto estímulo. De tanta coisa do mundo. E você sabe o que vai acontecer também? Essas semanas aí a gente vai entrar no São João. E muitos dos nossos irmãos vão falar assim, é festa caipira. Aí mete os filhos lá. E a festa caipira. Aí quando chega no São João, não, no carnaval não é carnaval não. É festinha de férias. As meninas lá, tudo. E assim vai. E assim vai. E aí, quando chegar a grande questão que é a faculdade, os filhos vão se perder. Eu não sei porque meu filho se perdeu. Eu orei tanto. Eu jejuei tanto. Mas quando seus filhos oravam para você, e aí eu entro na parte educacional, porque a criança, ela não aprende com o que você fala. Ela aprende com o que ela vê.
Aí vamos simular. Domingo, vamos arrumar pro culto. Vamos arrumar para ir pro culto, menino, tem que ir pro culto. Ai, eu não vou pro culto porque eu vejo aquela pessoa. Ai, eu não vou fazer isso. Ai, me dá uma raiva de ir pra igreja. Aí quando a criança vira adolescente, ai, eu não quero ir pra igreja. Ela não viu prazer em você quando você se arrumava para ir para o culto. Ela não viu em você o amor pelo Senhor. Ela não viu. E você sabe por que as pessoas estão lá na Umbanda, que crescem na Umbanda, não saem? Porque desde os 2 anos elas são ensinadas. Desde os 2 anos elas aprendem a como receber uma entidade. Os meninos do islamismo, desde os 2 anos, eles aprendem que é bom morrer pela causa que eles carregam. E você sabe o que a gente faz? Ai, ele é criança, ele ainda não está pronto. Ai, ele é bebê, ele ainda não está pronto. Não existe Espírito Santo mirim, só para deixar bem claro. O mesmo Espírito Santo que habita em mim, habita nos seus filhos. O mesmo Espírito que habita em você, habita neles. Não existe. Não existe e nunca vai existir. E a gente tem que parar com isso. Porque você sabe por quê? O que a gente diz que a palavra diz que os filhos são como flecha na mão do guerreiro. Os nossos filhos não são flechas. Sabe o que acontece? Quando a gente lança, chega na faculdade. Ai, do nada o filho crente virou um bandista. Do nada o filho virou transgênero. Do nada. Não foi do nada. Deixa eu beber água. Não foi do nada. Nunca é do nada. Existiu antes. Existiu coisas antes. Existiram ensinamentos antes. Como eu falei, embora nós sejamos imperfeitos, nós ainda estamos nesse corpo limitado. Nós temos um espírito que faz parte, que é Deus, como Deus Pai e Deus Filho, e habita em nós. E Ele quer fazer coisas. E para fazer coisas, nós vamos precisar mexer. Como família, nós vamos precisar mexer. E vai doer. Mas de qualquer jeito vai doer. Vai doer você não fazer ou você fazer. Deus nos chamou para sermos famílias reconciliadoras. Mas nós só conseguimos ser se nós olharmos para Deus. Nós só conseguimos ser se nós, de novo, participarmos da pericorese, da dança de amor. Nós só conseguimos de novo se a Trindade estiver nos cercando, nos ensinando, nos tratando. Nós só conseguimos se o Senhor nos levar para o deserto. E Ele fez isso com Israel. Logo depois que Israel passou anos no cativeiro, a gente lembra, né? O que a palavra fala? Ó, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E a gente vê isso acontecendo no deserto. Eu dava muito essa aula para as crianças na EBD. De que o pessoal de Israel ficou muito tempo ali, sabe? Muito tempo aprendendo a ser escravo, com a mentalidade de escravo, com os pensamentos de escravo, com atitudes de escravo. E aí o Senhor leva eles, tira eles do deserto. Ele vai falar em Deuteronômio: eu levei vocês ao deserto para sondar o seu coração, para que vocês saibam o que está no seu coração. O Senhor precisava tratar o seu povo. O Senhor precisava limpar eles das coisas que eles viveram. O Senhor precisou mostrar para eles quem Deus é. Nós somos chamados à imagem e semelhança de Deus.
E nós precisamos reconhecer o lugar de Deus na nossa vida. Onde está Deus na sua vida? E certamente nós vamos precisar nos arrepender. Constantemente. A gente precisa se arrepender. Nós precisamos nos arrepender como pai e como homens, tá? Nós precisamos nos arrepender como mulheres e como mães. Nós precisamos deixar as ideologias para fora, tá? Eu estou falando porque eu fui uma pessoa do mundo. E eu fui tão feminista que o Senhor precisou me tratar. E foi difícil. E foi muito difícil. Mas glória a Deus. E a gente vai repugnando e colocando para fora essas pequenas ervas daninhas que o mundo coloca em nós. E que a gente tem aceitado. E talvez por isso o Senhor teve que levar Moisés para ser rei, príncipe, crescer como príncipe. Porque Moisés não tinha a mentalidade de escravo. Então, a gente precisa mudar a nossa mente. A gente precisa deixar que o Senhor nos mude. Como homens, como mulheres, como filhos, como família. Para que a reconciliação seja realmente parte do nosso nome. Para que a gente realmente seja a família a qual enche a terra com a glória de Deus. Para que as pessoas olhem e falem assim, nossa, aquela família é diferente. Aquela mulher, meu Deus, que mulher diferente. E não é mulher empoderada. Empoderada pelo feminismo, não. Gente, eu falo, o feminismo está na igreja, tá? Depois vocês anotem, as mulheres, leiam um livro chamado Feminista Sem Saber. Vocês vão ver o quanto nós somos feministas ainda. Dentro da igreja. E para as irmãs que acham que feminismo e Bíblia andam na mesma linha, vai estudar a história do feminismo. Vocês vão ver que não é. Para os homens, tem um livro ótimo para casal. Eu sempre falo assim, que tem um livro que chama assim, O Anseio da Alma Feminina e Coragem. É um livro que fala sobre Adão e Eva. Então tem a versão do homem e a versão da mulher. É um livro muito bom, eu recomendo. Mas como homem, como mulher, como filho, nós precisamos nos arrepender. E às vezes a gente vai ter que se arrepender por coisas que nós não fizemos. Às vezes a gente vai ter que se arrepender. Mas como assim, Thaís? Se foi o meu marido que me xingou, se foi o meu marido, eu briguei com o meu marido, ele que está errado, eu estou certa. Como eu falei, às vezes a gente vai precisar morrer. Às vezes. Porque o amor apaga uma multidão, cobre uma multidão de pecados. O amor cobre uma multidão de pecados. Talvez é no dia mais difícil que você olhar para o seu filho, para o seu esposo, para o seu pai, para a sua mãe, você vai ter que escolher amá-lo e cobrir a multidão de pecados, ou seja, passar por cima do pecado dele. Talvez vocês vão fazer isso, talvez não, certamente vocês vão ter que fazer isso. Como povo de Deus, principalmente. Porque como a gente canta, a gente carrega um nome agora. E a gente carrega o nome de Cristo. Então, só para ser prática, porque eu acho que eu não fui nada prática, vamos abrir em Deuteronômio 6, do 5 a 8. Eu vou dar alguns passos de como transformar a nossa casa nesse lugar de reconciliação. Tá? Então, vamos lá. Então, eu vou ler. Vocês acharam? Amém? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as suas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinará aos teus filhos, e delas falarás sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as amarrará como sinal na mão e como faixa na testa. Então, a primeira coisa que nós podemos fazer para a nossa casa ser esse lugar de reconciliação
é amarmos a Deus. Novidade. Amarmos a Deus. Quando nós amamos o Senhor, é muito comum, a gente é muito ensinado a olhar para esse grande mandamento e logo falar assim, não, mas a gente também tem que amar o próximo. Mas a gente só ama bem o próximo quando a gente ama o Senhor. E aí vocês lembram do vídeo de Irmã Herbene que eu falo que quando a gente está fundamentado no amor, a gente sabe responder a pergunta que o Senhor faz para Caim, né? Onde está o seu irmão? Caim, ele não soube responder isso porque ele não amava o Senhor. Ele não estava fundamentado em amor. O que ele fazia não era por amor. A oferta dele não era por amor. Então ele não consegue responder ao Senhor, onde está o seu irmão? Caso sou eu o guardador do meu irmão? E uma das coisas que o irmão é o quê? Companheiro. Nem isso ele conseguiu. Então, a primeira coisa é amar a Deus. Moisés, ele nos chama a viver uma devoção completa e sincera. Ele nos chama a nos entregarmos em pleno amor ao Senhor e sermos afetados pelo amor do Senhor. É uma correspondência. Quando eu amo a Deus, o Senhor me ama e nesse amor eu sou capacitado a amar. Não é quando Deus fala assim, ama o Senhor de todo o teu coração e ama o teu próximo como a ti mesmo. Não é sobre o eu amar a Deus, eu me amo, eu cuido de mim, eu vou lá, eu também amo o irmão. Não, é sobre você ser capacitado no amor de Deus, a amar o outro da mesma forma que Deus te amou. É você olhar e tipo, eu amo o meu irmão porque o Senhor me amou tanto. O Senhor se deu por mim. O Senhor se entregou por mim por completo. E eu vou me dar por inteiro. Porque a Trindade, ela é amor e doação o tempo inteiro. Um se doa para o outro. É um círculo, é uma coisa que não para. É uma coisa que vai e volta, vai e volta. E é para isso que o Senhor nos chama. É para esse lugar de amar e devolver, de ser amado e devolver, de ser amado pelo Pai e devolver para alguém que talvez nem vai corresponder a você. Que talvez você vai amar hoje e amanhã vai assim, você é chata, você não sei o quê. E você de novo vai amar. E de novo talvez você vai ganhar um não. Mas é sobre esse lugar. A segunda coisa que nós podemos fazer para nossa casa ser um lar é guardar a palavra no nosso coração. É colocar ela dentro de nós. É dar combustível para que o Espírito Santo haja dentro de nós. Porque o Espírito age através da palavra. Então, como Davi ele fala, guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós precisamos deixar com que a palavra ela nos persiga. Eu sempre oro isso, Pai, que durante a semana a palavra que eu ouvi domingo me persiga. Que eu fique assim, meu Deus, meu Deus. Gente, a palavra reconciliação, Bruna está de prova. Eu falei a semana inteira sobre reconciliação. Ela me perseguia. Meu Deus, tá bom, já entendi. A gente precisa perceber que Deus está nos perseguindo com a sua palavra para mudar o nosso coração. E de novo, não vai ser fácil. Mas Deus nos capacita. A terceira coisa é ensinar os seus filhos. E a gente, vou voltar a ler, porque eu acho muito bonito, porque ele em momento nenhum fala assim, você tem que enfiar, ele fala encucar em um texto, mas o encucar também vem do ato do pai estar cheio da palavra. Então, para que o filho seja ensinado, os pais precisam estar cheios da palavra. Tá aqui a tia do EBD? Não. Embora ela seja muito importante, ela é a sua auxiliadora. A professora do infantil, ela não está aqui para roubar o papel de vocês no converter dos seus filhos. Porque as crianças ainda não se converteram.
elas estão tendo o seu coração preparado para a conversão. Elas não são crentes porque vocês são crentes. Elas serão cristãs no dia em que elas entenderem que Jesus morreu por elas. E assim, nós precisamos ensinar os nossos filhos. Mas antes disso, nós temos que guardar. Nós temos que amar o Senhor. Porque a gente vai passar para os nossos filhos. E a gente não vai precisar ficar falando a Bíblia. A gente, olha, a Bíblia está lá, não mente. Daqui a pouco, fulano, você pode vir aqui em casa? Ô, menina, eu tenho tanta coisa para fazer. Eu tenho tanta roupa para lavar. Aí a criança olha. Ué, é para mentir ou para não mentir? Mas eu vou fazer o que o meu pai está fazendo. Porque para quem não sabe, o nosso cérebro aprende 80% vendo. Quase mais da metade. A gente é muito mais visual. E aí por isso que a gente entende quando Deus vai falar para Samuel, né? Eu não vejo como o homem vê. Porque a gente vê a aparência. E aí a criança está olhando lá. Ué, não pode mentir, mas meu pai está mentindo? Então eu vou mentir. Ai, que não sei o quê. Olha, filha, a Bíblia fala que não pode roubar. Menino, tem um negócio aqui, não sei de quem é. Ué, pode ou não roubar? Pode ou não? Então entende que quando Moisés está falando isso, ele vai continuar falando, que é o quarto passo. Falará dela sentado em casa, pelo caminho, ao deitar e ao levantar. O que Moisés está falando a palavra precisa participar do seu cotidiano. A criança precisa ler na Bíblia e olhar, uau, a minha mãe faz isso. E eu estou falando de família por experiência própria. Eu lembro de uma vez eu estava andando com os meus sobrinhos e para mim esse foi o pior dia da minha vida. Meu sobrinho sempre, ai, minha tia é crente, minha tia é crente, minha tia é crente. E aí eu lembro que estavam os dois assim comigo, eles cresceram comigo. E aí eu fiz alguma coisa e alguém me perguntou alguma coisa, eu menti. Meu sobrinho Samuel fez assim, ó. Tia, você mentiu. Na hora que eu olhei para aquilo, meu coração foi totalmente destroçado. Porque naquela hora a minha maldade foi exposta diante do meu sobrinho. E eu olhei assim, o que eu faço, Deus? Por que eu fiz isso? Aí eu cheguei diante dele, pedi perdão, falei que era errado mentir. Aí eu fui, peguei a mensagem. Ô fulano, o que eu falei pra você foi mentira, tá bom? Desculpa, não vou mentir mais. Entende que a gente carrega, a gente revela, a gente mostra. E não é com palavras, não é o que eu estou pregando aqui. Quando a minha família me vê, a minha família não vê a Thaís que talvez vocês vejam. A minha família me vê totalmente nua. Como o homem via a mulher, como a mulher via o homem antes da queda. Mas eles tiveram que esconder a sua nudez porque eles não carregavam mais a glória de Deus. Não era só estar nu fisicamente. Era como se eles não carregassem mais a imagem de Deus. Meu Deus, eu não carrego mais. Eu preciso me esconder. Então, o quinto passo é amarrar com sinais nas mãos e nas testas as palavras. Amarrar como sinal nas mãos e na testa. Então é trazer à memória aquilo que lhe dá esperança. É no meio da tribulação você não ficar assim, meu Deus, eu tenho que pagar a conta, eu tenho. É você lembrar, o Senhor é meu pastor, nada me faltará.
é você testemunhar para os seus filhos. E as pessoas olharem e verem em você a manifestação de Deus. É como pais, os filhos olharem para você e veem Cristo. Nós somos chamados para isso. Nós somos chamados para viver isso. Nós precisamos e não carregar isso como um enfeite, sabe? Saber discursar bem, saber falar e recitar a Bíblia como um sábio, mas é viver ela, é no meio da tribulação lembrar, eu não estou só, a tua palavra diz que o Senhor vai adiante de mim. Eu tô nessa aflição, mas a palavra diz que no mundo tereis aflições, mas eu terei bom ânimo, porque o Senhor me sustenta. É ser crente de verdade, para gerar frutos que permaneçam. João 15 é sobre pessoas, não é sobre um fruto, é sobre pessoas, gerar frutos que permaneçam. Pessoas como você, pessoas que amam o Senhor como você ama, filhos que amam o Senhor como você ama, uma esposa que ama o Senhor como o marido ama, um marido que ama o Senhor como a esposa ama. A gente está falando de uma família, um lugar onde a reconciliação deve existir, deve habitar com liberdade, e não vai ser fácil, e não tem que ser fácil. Deus não falou que seria fácil. A gente está falando de todo dia morrer e carregar a cruz. A gente está falando de todo dia se abdicar de nós mesmos, de dizer não, de olhar para você e falar assim, meu Deus, eu não estou bem, mas eu vou continuar. Nós precisamos ser constantes. Nós precisamos viver a palavra como verdade. Nós precisamos amar ao Senhor para que as nossas gerações amem ao Senhor. Amém? Isso. Se nesse momento vocês quiserem receber uma oração, vamos... Ruth vai ministrar um louvor e nós vamos orar juntos. Nós vamos nos arrepender. O primeiro processo para a mudança é arrependimento. A gente sempre esquece disso. Aqui. Isso. As mulheres do Ministério de Mulheres aqui, vocês se coloquem à frente aqui.